Cruzeiro vence Flamengo com gol no finalzinho do Gabigol, mas a torcida do Flamengo está muito revoltada porque em jogada que originou o lance do pênalti para o Cruzeiro, teria acontecido uma possível falta em cima do Bruno Henrique e o juiz em cima do lance mandou o jogo seguir. E o Gabigol, que fez o gol da vitória do Cruzeiro, mas apenas falou do Flamengo, se declarou e muitos torcedores estão zoando e falando que ele tá parecendo aquela ex ou aquele ex que está querendo voltar, mas não tá sabendo como pedir. Então bora ver o que a Renata Fã, a turma do Jogo Aberto, e o Neto tem a falar sobre esse jogão Cruzeiro 2, Flamengo 1. Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like e também a sua opinião aqui abaixo nos comentários, beleza? Agora, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Gabigol, que estrela! O cara é diferenciado, não é? O Cruzeiro fez uma excelente partida diante do Flamengo em casa com seu torcedor e ganhou no finalzinho, gol de rebote de pênalti do Gabigol, 2-1 pra cima do Flamengo, que não foi malvadão não, hein? A euforia de um gol marcado nos acréscimos. Mas quem balançou as redes não comemorou tanto. Gabigol não era um personagem qualquer. Multicampeão pelo Flamengo, Gabigol entrou em campo apenas aos 42 minutos da etapa final. Pouco tempo para jogar, né? Mas o suficiente para garantir uma vitória do Cruzeiro contra o rubro-negro depois de 7 anos. Do banco de reservas, Gabigol viu Caio Jorge arriscar de fora da área e surpreender o goleiro Rossi. 1-0 Cruzeiro. Característica minha ali é velocidade, consegui uma mudança de direção rápida também, ganhei a marcação e chutei forte. O atacante quase fez o segundo, mas a bola explodiu no travessão. Quem marcou foi o Arrascaeta, ajeitada de Gerson para o uruguaio, que mandou no ângulo para deixar tudo igual. É a lei do ex funcionando no Mineirão. Veio o segundo tempo e Rossi começou a fazer grandes defesas. O Matheus Pereira tentou. O Wanderson também ficou no quase. Neste lance, o goleiro argentino pegou o chute de Matheus Pereira e o rebote de Caio Jorge. Cássio também apareceu bem neste cabeceio de Bruno Henrique. O jogo caminhava para o empate, até que os 3 jogadores do Cruzeiro que entraram nos minutos finais deram novos rumos para a partida. Bolassi cruzou e Eduardo sofreu pênalti de Léo Pereira. Gabigol com a bola. Na cobrança, Rossi defendeu, mas o atacante aproveitou o rebote. Gol da vitória cruzeirense, de quem fez história com a camisa do adversário. Todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo, o quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já, então meus amigos estão lá, todo mundo está lá. Então, é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas o futebol é assim. É inevitável, tem muita estrela, não é possível. A alegria dos cruzeirenses tomou conta do Mineirão com o apito final. Há um mês atrás, não éramos os piores de todo o mundo, estávamos já rebaixados para a Série B e que os nossos jogadores eram muito fracos, o treinador não sabia treinar, mas também hoje não somos os melhores do mundo. Simplesmente ganhamos um jogo. Isto é uma mensagem para dentro, que os jogadores sabem disto, mas também para fora. Somos uma boa equipa, somos uma equipa humilde de trabalho, que sabe que tem que competir bastante para conseguir ter os resultados. Eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação, ainda assim foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Sim, o Gabigol acabou sendo o personagem da partida, mesmo entrando no finalzinho do jogo. E é aquele cara que, quando tem oportunidade, ele aparece, ainda mais contra o Flamengo. Ele estava guardando essa. E fora isso, o Cruzeiro se apresentou muito bem. Renata, se apresentou muito bem. O Gabigol dispensa comentários sobre a questão de ter estrela, né? Até porque no momento tão decisivo da partida, no final do jogo, ele entra, né, nos minutos finais
e tem essa grande responsabilidade de bater um pênalti contra o seu ex-clube, né? O seu ex-time, na verdade o time que ele torce, time de coração. Mas o que chama atenção é a partida do Cruzeiro. A ordem que o treinador deu para o Cruzeiro e a humildade que o Cruzeiro tá. Então não tem esse estrelismo, a vaidade foi jogada por terra ali. Por isso que o Cruzeiro cresceu, né? Então, parabéns à equipe do Cruzeiro, parabéns ao Gabigol. E, acima de tudo, Cássio, parabéns, porque com toda humildade, pegou tudo e está sendo uma das principais peças, né, do Cruzeiro nesse momento de virada do Cruzeiro. Vou deixar o comentário do Edu Dracena para o final aqui. Ronaldão, aproveita o gancho do Cicinho. Cássio precisava um desabafo há poucos dias, muito emotivo, nem todo mundo gosta da verdade emocional no futebol. E ele foi corajoso e parece que depois que ele se aliviou, que tirou esse peso, o futebol do Cássio cresceu também. Sempre assim. O gigante de Minas tem um gigante no gol também. Porque o maior de Minas é o Cruzeiro lá, né? Verdade é essa. Você tá provocando o Everton. Atlético. O Galo é o maior de Minas. E o gigante seguiu o meu passo também, que eu saí do Corinthians também fui para o Cruzeiro. E ele tá pegando muito, pegou muito. Se o Gabigol fez a diferença lá no ataque, se o treinador fez a diferença no vestiário, o Cássio fez a diferença ali. Pegou as duas do jogo. E duas bolas dificílimas que ele fez, a defesa que fez o Cássio. Então, parabéns a você, gigante, porque você está no maior de Minas. É isso. Boa. Edu, tá legal essa briga da artilharia aí, pela artilharia do campeonato. O Arrascaeta vem liderando, mas o Caio Jorge, não apenas porque foi definidor nessa partida, porque fez gol também outra vez, mas é um jogador que ele disse, eu tô com confiança, tô partindo pra cima. O que mudou no Cruzeiro? Foi a saída do Dudu? E 7 jogos, né, do Caio Jorge, 6 gols, né, Renato? Pra você ver a confiança que o atleta tá, né? E não é de agora, desde o ano passado também ele vinha fazendo bons jogos, gols importantes também para o Cruzeiro, né? Eu acho assim, o treinador Léo Jardim achou o time do Cruzeiro, né? Você vê as ideias, você vê que não tem ali vaidade, você vê que os jogadores tá sabendo o que tem que fazer dentro de campo, e com as vitórias isso fica mais tranquilo, Renato, para você jogar, e você vê que o ambiente, você vê, ó, depois do jogo, todo mundo se abraçando, comemorando com a torcida, e isso faz com que reflete dentro do campo, né? Um jogador olhando para o outro, sabendo o que tem que fazer, e isso a cada jogo vai passando, vai trazendo uma confiança. E outra, jogar contra o Flamengo, um dos melhores elencos do país, que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, e você jogar dessa forma, isso te credencia e te dá mais motivação para você continuar trabalhando. E o Gabigol não reclama de ficar no gol, né? No banco, aliás, de ficar lá esperando. Enfim, agora é o seguinte... Qual a ideia do Cruzeiro, do Caio Jorge, do Gabigol, entrar aos 40 minutos, ganhar o jogo, o time do Cruzeiro, ir para 13 pontos, se eu não estiver errado, o Cruzeiro no Mineirão, que foi um baita de um jogo, Quesada. Foi um grande jogo, a melhor partida do Cruzeiro sob o comando do português Leonardo Jardim. Ele tá com o time na mão, ele encarou Gabigol e Dudu, Dudu tá fora do Cruzeiro, ele colocou o Gabigol no banco de reservas. Já assinou a rescisão, né? Já o Dudu tá fora, e aí o Atlético Mineiro é um dos interessados, mas tem time aqui de São Paulo também de olho nesse movimento, só que é um cara que custa muito, né, Dudu? Se não abaixar um pouquinho é capaz de não jogar em nenhum lugar aí. Mas enfim, então o empresário é bom, deve fazer algum bom negócio. Mas enfim, que partidaça fez o Cruzeiro. Se o Cruzeiro jogar assim contra os outros adversários, o Cruzeiro é postulante. Mas é difícil, né? É difícil, claro que é. Mas a partida foi magnífica. O Caio Jorge fez um golaço e o Gabigol bate o pênalti, o Rossi espalma e vai lá e completa nessa grande vitória do Cruzeiro por 2-1. Um minuto para você, Marília Ruiz, depois um minuto para o Godoy. Eu acho que o começo foi bastante conturbado do Leonardo Jardim, né? Quando ele pega o time, ele perde os mata-matas do estadual. A Sul-Americana é uma vergonha, né, do Cruzeiro, são 3 vitórias. Agora vai jogar de novo com o Muxuque e Runa, mas fora de casa. Acho que eventualmente já é o caso de nem pensar mais na Sul-Americana para que o Cruzeiro faça um campeonato, tenha um calendário mais tranquilo, eventualmente com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Gabigol entendeu que ele precisava dar um passo atrás para eventualmente dar 2 à frente. Mas o Leonardo Jardim pode pôr ele um pouco antes também. Ele já entendeu, ele sentou no banco e não reclamou, né? Você vai jogar com um cara que é o segundo maior ídolo da história do Flamengo, que é o jogador. Vai lá, você bota ele os 40 minutos, ainda saiu o pênalti, errou. E se não tivesse feito o gol, eu não sou esse tipo de comentário. Não, acabou. Aí o cara bateu, fez o gol e acabou. Meu irmão, vê se ele deixou de ficar no banco.
Vê se ele pegou a chuteira e tirou a chuteira. Vê se ele não entrou os 40 minutos. Vê se ele reclamou alguma coisa. Essa é a ideia do Gabigol. E muitas vezes, às vezes, colocam o Gabigol como marrento, como essa coisa toda. Ele pediu para sair. Ele entrou contra o Flamengo, fez o gol e é bem capaz de estar na reserva no próximo jogo. Meu querido Godoy. Mas o jogador de futebol precisa aprender que às vezes na adversidade é que você acaba crescendo. E o técnico ou uma comissão técnica ou quem manda está testando isso em você. Vamos saber se ele é tudo isso quando a situação é adversa. O Gabigol, o que eu vi dele de mudança mesmo foi física. Ele emagreceu. Pra caramba. Ele emagreceu. Pra caramba. Emagreceu. E outra coisa, então, se não tivesse bem fisicamente, ele não faria o gol. É que na hora que ele bate o pênalti e saiu em velocidade, foi lá, fez o gol, ganhou o jogo, fez gol contra o Flamengo. Mas não deixa bater mais pênalti não, que ele bate pênalti mal pra caramba. Imagina, você tá louco? Mas muito mal. Falar, ele é muito monstro. Muito mal. Desculpa, Godoy. Mas ele é um muito dos mal. caras que melhor bate pênalti. Eu acho que o Rossi sabia muito o posicionamento. Ele não comemorou, né? Como normalmente ele comemora. Ele deu entrevista no final, disse que o problema que ele teve com o Flamengo foi com o antigo presidente, mas que ele ainda gosta muito do Flamengo, quer que o Flamengo Ele saiu comemore, do Flamengo, mas o Flamengo não saiu dele. O coração dele está ficando azul. Mas é assim, a vida é essa. É o seguinte... Galera, esse lance aqui em cima do Bruno Henrique tá dando o que falar. A torcida do Flamengo tá revoltada, falando que o juiz não deu falta em cima do Bruno Henrique no lance onde originou a jogada do pênalti para o Cruzeiro. E eu quero saber a sua opinião, torcedor. Você daria falta em cima do Bruno Henrique? O Flamengo foi prejudicado? Foi pênalti em cima do jogador do Cruzeiro? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários, eu quero saber muito a sua opinião, vamos debater sobre esse lance, porque na minha opinião, se isso aqui não foi falta, o pênalti também não deveria ter sido pênalti, mas na minha opinião foi pênalti, foi muito pênalti, então isso aqui também é falta. E o juiz ali claramente em cima do lance não viu a jogada, é inacreditável. Ou se viu, fingiu que não viu e deixou o lance seguir. Como no pênalti ali do Léo Pereira foi sem querer, na verdade isso aqui não dá nem pra dizer que foi sem querer, porque o jogador deu um carrinho claro ali no Bruno Henrique. Mas esse lance vem deixando a torcida do Flamengo revoltada nas redes sociais. E é claro que eu quero saber a sua opinião, tô muito curioso. Então aproveite e passa aqui abaixo nos comentários e deixe a sua opinião sobre esse lance. O Gabigol em entrevista pós-jogo falou mais do Flamengo, elogiou mais o Flamengo, se declarou tanto ao Flamengo do que ele deveria ter falado do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro aí tá bem chateada e a torcida do Flamengo zoando os cruzeirenses. Então até falando que o Gabigol tá parecendo aquela ex ou aquele ex que tá querendo voltar ao relacionamento, mas não tá sabendo pedir. Mas aí, torcedor, você aceitaria o Gabigol de volta? Sei não, hein? Mas brincadeiras à parte, o vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o trabalho aqui do canal. E claro, se você ainda não for inscrito, aproveita agora, clica aqui no botão abaixo, inscrito, inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo sempre que eu postar aqui no canal, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!